Gente, aí nós estamos com nosso amigo Ricardo Carvalho, para os íntimos Rick, então por enquanto chamo ele de Ricardo Carvalho, né? Grande historiador, produtor, autor. Ele não quis falar que era multi, não, mas ele é multi, mas tudo bem, o cara é bem humilde. E você fez, eu vi recentemente, você fez uma apresentação no pessoal dentro dos carros. Era uma peça que você escreveu. Como que é? Explica pra gente como é que foi. Quando eu fui fazendo essa transição, assim, eu fui querendo voltar para o mercado de... A gente nunca deixou, assim... Eu fiz alguns espetáculos profissionais como ator, até os 15, 16 anos. Aí a juventude me atraiu e a gente fez muita coisa de arte no movimento espírita, muita coisa. Fizemos espetáculos que correram no Brasil, fizemos espetáculos super profissionais, desenvolvemos corais, muita coisa assim eu participei, né? Dentro do movimento espírita. Aí, assim, essa minha geração passou, né? Assim, dentro da juventude. E houve algumas, inclusive na nossa casa, algumas resistências de alguns setores sobre essa coisa do estímulo do trabalho artístico, né? Nos centros e tal. Embora a gente continuasse fazendo pontualmente. Por exemplo, os aniversários das décadas de Divaldo, os espetáculos foi a gente que escreveu, né? Dos 70 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Agora 90 anos, né? Então a gente sempre tinha assim pontualmente. Mas eu tinha uma certa vontade, Cássio, de voltar ao mercado, ao mainstream mesmo, assim, sabe, da arte. Produzia muita coisa, mas doc. Quem trabalha com audiovisual que está ouvindo a gente sabe que tem uma diferença. Tem gente que nasceu para doc, para fazer documentário, né? E eu produzi muito doc, assim, para TV, né? E tal. Mas eu tinha muita vontade de voltar a fazer ficção, sabe? O ator lá latejando, o autor, poeta latejando. Aí eu escrevi um espetáculo há uns 10 anos atrás, chamado SMS, Saga da Memória Soteropolitana, e vi que era bom, vi que o público gostou, que aceitou. E aí eu não larguei mais. Começamos a fazer muitos curtas-metragens. A gente tem uma lista de curtas-metragens que estão, inclusive, nas redes sociais, espíritas, assim, com temáticas espíritas, focados na temática espírita, outros não. Como Minha Praia, por exemplo, é sobre sustentabilidade. Enquanto que Serrano, que é outro filme nosso que foi premiado também, é um curta-metragem com temática espírita, cara. Assim, fala de reencarnação, mediunidade, chama Serrano. Esse vai ser fácil de achar. Eu gosto muito, é pesado, de temática pesada, mas é necessário. E eu gosto muito do filme. O quê? Curta, longa, é um curta-metragem, tem 28 minutos. Está dentro do limite de curta, né, que é até 30. A partir daí é média, né, até 70, 75. Tem uma classificação. Aí eu tinha uma história na minha cabeça de muitos anos que eu ouvi de um ex-combatente. Né? Uma vez eu estava num táxi, eu demorei muito de dirigir, né, assim, de ter carro, então eu comecei a dar muita aula. Então eu peguei esse táxi e um dia esse rapaz me disse: professor, a guerra é um horror. Eu fiz: eu sei. Ele fez: não sabe não, professor? Você é professor e eu sou ex-combatente. Olha. Eu vi a morte de perto. Poxa, aí me contou que era traumatizado de guerra e tal. Passou-se, ele estava me levando outro dia, porque eu sempre acionava ele, né? E ele, às vezes, ficava me esperando na porta de um cursinho para me levar para outro. E ele me disse: professor, naqueles 5 segundos, professor, minha vida passou na minha cabeça. Como assim, seu Rui, que é o nome, pseudônimo que eu dei a ele? Ele tinha um outro nome, por questões éticas, eu mudei. Eu estava de vigília na sentinela quando o inimigo, ele não fala o nazista alemão, ele falou o inimigo se apresentou diante de mim no interior da Itália, em Pistoia. Inclusive eu estive lá, visitei a floresta e tudo. Naqueles 5 segundos, professor, minha vida passou na minha cabeça e eu sei que passou na cabeça dele. E naqueles 5 segundos eu pensei: eu não quero morrer, mas também não quero matar. Eu disse: Deus do céu, isso dá dramaturgia. Nossa, que lindo, isso dá né, teatro, cara. E aí guardei essa história durante 20 e tantos anos, sempre ali. Aí um dos atores, que é o Felipe Veloso, que é um dos atores, que é ator, né, que já fez Malhação, fez agora Marighella, o filme do Wagner Moura. Sim. É um ator assim com uma razoável projeção, um menino talentosíssimo, ele vinha me atazanando. Ricardo, e aquela história, Ricardo? E o espetáculo dos 5 segundos já tinha até nome. E um outro ator, que também foi um menino que surgiu no movimento artístico dentro da Gena, né? Dentro da Mansão do Caminho, Alan Miranda, que hoje é o youtuber mais visto do Norte e Nordeste. Né? Alan Miranda? Alan Miranda não é mais assim vinculado ao espiritismo e tal, mas é um profissional fantástico, meu amigo querido. É assim, figura carimbada na TV, no cinema também e tal. E eles assim, Ricardo, e aqui as meninas, né, tanto Lívia como Marília, minha esposa e minha filha, dizendo: pô, e aquela peça? Você tá fazendo tanta coisa, porque não é a hora de colocar em prática? E a gente montou o espetáculo, sabe? Profissional mesmo, assim, contratei os atores, Felipe Mago, Felipe Veloso,
Marília, né, que é a atriz, minha filha, você topa fazer? Ela topo. Eu morto de medo, assim, porque depois, se não dá certo, vão dizer, só botou porque era filha de casa, mas a crítica colocou ela lá em cima, graças a Deus, graças a Deus. Que bom. E a gente estreou o espetáculo, fizemos 12 apresentações no ano passado, todas lotadas, e ganhamos o edital do Teatro Castro Alves, estávamos em plena temporada com todos os ingressos vendidos até o final da temporada. Aí veio a pandemia, a gente suspendeu. E aí voltamos agora no formato de drive-in, foi uma ousadia muito grande, a gente não sabia se ia dar certo, mas deu. As pessoas nos carros, né? E depois eu posso, se você quiser aí colocar algumas imagens, eu te mando, se você quiser editar, botar depois. Assistiram o espetáculo, depois um grupo de professores, 12 professores, faziam o que a gente chama de espetáculo-aula, né? Que é comentar dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial questões de vestibular para o Enem. Então, lançamento de projétil, radioatividade, nazifascismo, a gente chamou de espetáculo-aula, foi bem legal, graças a Deus foi um sucesso. E aí a gente já maturou e já ganhamos aí dois ou três chamamentos públicos que estamos já em processo de negociação para virar minissérie 5 segundos, em 5 episódios, né, para o audiovisual, para os canais de streaming. A gente vai, mas meu sonho mesmo é ir para a TV aberta. Tomara que dê certo. Eita, Porque depois da plataforma, eu queria muito que a gente fosse para uma TV aberta dessa. E já escrevi o roteiro na versão audiovisual, os 5 episódios, né, de 5 segundos. Cada segundo vai ser um episódio. que massa. Né? E só um spoiler. Ele matou ou não matou o guarda? Porque o cara, o Aí tu vai ter que assistir. Aí eu sabia. Mas nos 5 segundos, a gente distendeu para 50 minutos de espetáculo teatral. Então, o que passou na cabeça deles dois ao longo desses 5 segundos? A namorada que ficou aqui na Bahia, a mãe nazista que ficou na Alemanha, se a mãe morreu, se não morreu, se a Lucidalva, a namoradinha, vai esperar ele ou não vai, né? Então, tudo isso se passa, Hitler, Vargas, né? Campo de concentração, antissemitismo, tudo isso passa nesses 50 minutos. A gente passeou pelo mundo de 1944, 45, nesse momento. Tem muita coisa atual, né? O Brasil Nossa, que lindo, de hoje, o mundo de hoje, essa briga de novo entre o discurso, né, mais progressista, ou de esquerda, ou de direita, ou mais conservador. Isso é uma realidade, por isso que o espetáculo ele tá bem atual, tá bem bacana. E você que escreveu sozinho? Eu até brinquei essa semana, porque eu lá no nosso grupo da Gena, um amigo fez uma brincadeira, né, mandou um vídeo de uma árvore, não sei se vocês já viram, a Suma Uma, que está fazendo o maior sucesso aí, que no Pará, incrível, é uma árvore que existe no Pará, bicentenária, com raízes enormes, talvez seja a maior árvore do Brasil, ela. E aí um amigo mandou, e ele brincou comigo, que eu sou plantador de árvore, né, adoro plantar árvore. Ele, Rix, não foi você que plantou, não? Aí eu fiz uma brincadeira com ele, disse, foi quando eu era um preto fugido, lá na época da cabanagem. E fui contando essa história, né? O pessoal adorou, e a gente resolveu que vai fazer um curta-metragem com essa história, né? Que esse amigo meu é negro mesmo, assim, afrodescendente, bem definido, né? Com uma etnia bem marcada, melanina bem acentuada. E aí eu já convidei ele ator, ele vai fazer o personagem que plantou a árvore e que hoje reencontra a árvore 200 anos depois e tal. E aí, por conta disso, aí eu brinquei, aí minha esposa fez, Ricardo, você não vai demorar 25 anos com essa história na cabeça, não, né? Porque com 5 segundos foi assim, eu fiquei 25 anos com a história e escrevi o roteiro em 1h30. Sentei e escrevi o roteiro em 1h30. E saiu muita coisa que eu nunca tinha pensado, né? Porque, claro, eu não tenho nenhuma dúvida da influência da espiritualidade. Sim. Aí, quando as pessoas elogiam, porque o texto, eu acho que ficou redondo, tem começo, meio e fim, né? Tem todos os momentos que tem, né? Escrever roteiro, quem escreve sabe que tem uma manha, né? Do sobe e desce, do tom que sobe, do tom que desce, dos picos, dos clímax, subclímax e tal. E aí, quando as pessoas elogiam, eu, obviamente, fico feliz. Mas eu perdi algumas ilusões, sabe, Cássio? Uma das coisas que eu acho que são das minhas grandes conquistas nessa presente existência é vencer progressivamente a vaidade. A vaidade é uma inimiga feroz de todos nós. Eu não sou humilde, não, mas que eu tento fazer esse exercício cotidianamente. Digo a meus meninos, façam esse teste, exercitem a humildade, porque é um segredo da felicidade. Porque o vaidoso, o prepotente, o arrogante, ele é escravo de si mesmo. Ele vive em permanente sofrimento, porque ele não é melhor do que ninguém.
Toda vez que aparece alguém que para ele parece que é melhor, ele vai sofrer. Então, para quê, né? E aí, quando a gente vai libertando dessas amarras, rapaz, a vida vai ficando tão mais bacana de se viver, tão mais leve. Então, assim, perca suas ilusões sobre si próprio. Foque em ser melhor do que você é e não melhor do que os outros. E aí, você tem que vencer a si mesmo. E como nós somos seres perfectíveis, estamos destinados à perfeição. Por isso que eu amo a doutrina, entre outras coisas, porque isso, essa coisa do inferno eterno, eu nunca ia conseguir viver numa religião que dissesse que eu ia arder no fogo do inferno para sempre. Então, como nós somos seres perfectíveis, então a gente vai conseguir ser melhor todos os dias. É muito mais divertido lutar contra as suas próprias imperfeições do que ficar preocupado se você é melhor ou pior do que qualquer pessoa. Ô, Rick, você falou de um tema tão importante. Você tem um trabalho que eu vi nas redes sociais que é de encontro àqueles que estão mais miseráveis, estão passando fome. Conta pra gente esse projeto aí que eu achei fantástico, cara. Eu tenho um pouco assim, eu até publico, sabe, Carlos, porque eu cheguei à conclusão de que eu até corro o risco de algumas pessoas acharem que eu estou publicando como uma exibição pública do trabalho social, mas se eu não fizer isso, eu não arrecado. E se eu não fizer isso, eu não sou justo com quem ajuda, sabe? Então, eu faço essas publicações até restringir nas últimas semanas, mas eu tenho que fazer. E eu acho que demonstrar dessa forma e tendo consciência do porquê eu estou fazendo, então não tem problema nenhum que eu revele esse trabalho. Quando a pandemia começou, eu comecei a me dar conta de como a miséria se alastrou. Vocês estão vendo os índices aí, né? Nós vamos viver uma crise social estupenda no Brasil em 2021. Porque tudo que está acontecendo agora ainda é o protótipo do caos social. Pô, mas você falou tanto que tanta coisa boa. Claro, é assim, as crises são assim. As crises são dessa forma, elas vêm, trazem conquistas, mas ao mesmo tempo trazem, né, a necessidade da superação. Então eu comecei a perceber a quantidade de pessoas perdendo emprego. A gente tentou na produtora não demitir ninguém, foi um esforço hercúleo para conservar o emprego de sei lá quantas pessoas, porque são muitos projetos aqui. Então eu e Marília, né, que é a gestora da EP, da produtora minha filha, então a gente senta todos os dias, sem exceção, para lançar o espectro sobre nossos colaboradores, quem fica, quem não fica, né? E até agora não teve quem não fica. Com 7 meses, 8 meses quase de pandemia, e a gente não tem um desligamento. Negociamos salários e etc., mas estamos mantendo a sobrevivência dessas pessoas e elas continuam garantindo a sobrevivência da empresa, porque é uma via de duas mãos. Mas eu comecei a ver a miséria batendo na porta da gente, né? Eu olhava para baixo aqui, eu moro num bairro de classe média de Salvador, e olhava e via o lixo sendo colocado na porta dos prédios e as pessoas, cada vez mais gente avançando sobre eles e tal. Eu não, cara, como é que pode uma coisa dessa? E comecei a fazer uma campanha e eu peço ajuda financeira. Nunca pedi ajuda financeira para ninguém, mas como é uma conta aberta que eu presto conta, faço planilha e algumas pessoas doam alimentos, outros colaboram financeiramente. Nós já distribuímos 5.000 cestas básicas na cidade de Salvador à noite. Amigos, eu vou contar um negócio a vocês, não é uma exclusividade de Salvador, porque eu imagino que a gente está falando aqui para muita gente do Brasil, né, Cássio? Eu imagino que seu canal deve ter audiência de vários lugares. Faça a experiência de sair à noite na sua cidade, atento às marquises, atento aos espaços embaixo dos viadutos. Eu não gosto de falar nisso, porque eu vou me emocionar. Então, mas cara, é uma tragédia que não tem tamanho. Não é possível que a gente vá deitar e dormir com um barulho desse tamanho, com uma fome dessa, com um sofrimento, com um frio, com a dor, com o desprezo, com o abandono. Não tem, eu não consigo. Então eu tenho que me mexer de alguma forma. Não sei se estou fazendo nada. Quando eu digo 5.000, não fui eu, foram meus amigos, nossos colaboradores. Mas, assim, são alguns milhares de pessoas que estão mínimo, porque eu acho que se a ausência de uma residência, a ausência de um agasalho, sabe, de uma atenção, é tudo isso tão doloroso, mas a fome é de uma indignidade, é de uma falta de humanidade, sabe, num país rico como o nosso, numa humanidade que produz 3 vezes mais alimento do que ela precisa, e tem uma pessoa que não tem uma sopa quente, cara, antes de se recolher, que não tem um pedaço de pão.
Eu não consigo. Para mim é muito barulho. E aí é isso. Então a gente pegou o trabalho que a gente já fazia, que eu aprendi com o Divaldo, que eu aprendi com o Nilson, que eu aprendi com o Peixinho, que eu aprendi com minha mãe, né, com meu pai, e a gente está tentando dar continuidade. Aprendi com Cristina do Lar Vida, que é uma instituição que a gente labora aqui também, né, que são 119 crianças em uma situação bem difícil, que a gente também labora há anos lá, para poder dar continuidade, assim, tentar dormir. Eu sempre digo que é isso. Você faz por quê? Para tentar dormir, cara, para poder botar a cabeça no travesseiro e não ficar com as visões horrorosas de tanto sofrimento ao redor. É isso. Fantástico. Antes de terminar, eu tenho que fazer essa pergunta que eles estão pedindo para eu fazer aqui. Como é a Mansão do Caminho? Como que é aquele ambiente? Conta, assim, dá só um suspiro para a gente. O que é a Mansão do Caminho é feita por seres humanos. Então, tem todas as questões que são inerentes ao nosso estado de humanidade no planeta de transição. Então, não é um ambiente que reina a harmonia absoluta, que não, de jeito nenhum. Isso é preciso que as pessoas saibam. Nós somos todos seres humanos. Eu que tenho uma colaboração mais pontual hoje e todos aqueles que estão lá mergulhados no trabalho da casa, né? Eu trabalho no grupo de básico, né? Curso básico, sou palestrante da casa e pontualmente faço as demandas que o Divaldo me demanda na área de arte, na área de história e outras coisas. Mas, assim, é uma instituição feita por seres humanos. Mas o que ela guarda de luz, o trabalho que esses dois homens construíram, que alguns de nós foram dando continuidade aqui e ali, construiu de energia, de potência de paz, de potência de luz, faz com que nós todos, as nossas dificuldades, quando a gente entra lá, é como se a gente, peraí, cara, agora é a hora de eu lembrar que eu sou Deus, que eu tenho o germe do divino em mim, de que eu sou potência absoluta de paz e amor. E não só a mansão, outras casas fazem isso, outras casas espíritas fazem isso, mas lá eu acho que pelo tamanho da obra, pela quantidade de gente que é ajudada, pelos milhares de crianças e assistidos da casa, por uma trajetória de décadas e décadas de trabalho de Divaldo, de Nilson, de tantos outros que deram continuidade, a casa realmente tem uma imensa potência de luz, uma imensa potência de paz. E eu convido vocês a conhecer. Venham conhecer, venham dar um pulo aqui e chamem a gente, que eu adoro acompanhar quando vem alguém de fora, adoro. Eita! Falando das histórias de cada cantinho, de cada coisa. Tá aberto o que é uma convite. parte da nossa Eu história. já vou me preparar aqui, que eu vou fazer um tour aí, por esse local. Estamos terminando, mas antes de terminar, nós temos um pinga-fogo contigo. Eu falei, não, tem que fazer um pinga-fogo. Lembrando o nosso Chico, fazer um pinga-fogo. Vamos lá. Pode ir? Tranquilo. Claro. Tranquilo. Você, baiano, tranquilo. Qual figura espírita você mais admira? André Luiz Peixinho. Por quê? Porque Peixinho é o meu Deus possível. Ele é um homem que é um educador, médico, filósofo, psicólogo. É um homem do mundo e ele realizou tanto sendo alguém acessível, entende? Assim, não que Divaldo não seja, que Chico não seja, mas eles estão tão longe de mim. Ele é minha referência absoluta. Toddy ou Nescau? Nescau. Que legal isso. Qual livro espírita você mais gosta? Chama-se A Caminho da Luz, de Emmanuel. Porque é muita história, né? É a história evolutiva da humanidade. E gosto muito dos livros dos espíritos também, mas esse para mim é um concurso. Tá fora de qualquer referência. Assim, dos livros outros, fora dos 5, eu gosto muito de A Caminho da Luz. Biscoito ou bolacha? Bolacha? Claro! Ai. Qual virtude mais lhe caracteriza? Esforço, trabalho. Esforço, não tenho medo do trabalho. Acho que é isso. Esforço para me melhorar, né? Todo dia. Para você, eu posso perguntar: Bahia ou Vitória? Vitória, mano, não tem nem dúvida disso. Eu dei aqui, eu tô tão cercado de tanta coisa do Vitória. É porque a câmera tá neutra aqui, então eu não posso mostrar assim. Geralmente eu mostro, né? Aqui eu tenho um santuário dedicado a esse pacifista, esse homem fantástico. Aqui do meu lado eu tenho todos os CDs, DVDs, livros publicados, fotos, filmes, minhas fotos com ele, porque quando ele esteve aqui na Bahia eu acabei encontrando. É mesmo? Né? E se você não fizer a pergunta para mim, eu vou fazer. Então faça. Então faça, que eu não sei. Posso? Lógico. Star Wars, Star Trek. Star Wars. Star Trek. Claro, não, eu sei que tem Star Trek. Você eu sei. Ali, todas. Aqui, ó, cara. Nada mais espírita
do que esses dois homens aqui, Spock e Kirk, sua nave Enterprise aqui. Aqui eu tô cercado, a Spock aqui, ó, vida longa e próspera, né? Você é um nerd que eu já vi você falando nas suas palestras. Eu sou um nerd. Todos os Batmóveis estão ali, todos os Batmóveis. Qual o seu super-herói preferido? Batman. Por que o Batman? Porque Batman, primeiro, ele não tem superpoder, né? Pra começar. É meio como um peixinho pra mim, sabe? Meu herói. Possível. Não tem superpoder. E ele é rico, cara. Uma coisa que eu gostaria de ser. E o superpoder dele é ser rico. Ele faz o bem com o dinheiro que ele tem. Eu gostaria. Eu acho que é uma meta interessante. Se for para ser como Batman, eu não vejo problema nenhum em ser rico. Essa semana, alguém me entrevistou. Que foi, cara? Nem lembro. Foi uma emissora que fez uma entrevista comigo. Já lembrei. O SBT tá fazendo uma série de reportagens sobre Irmã Dulce, né? E aí, uma dessas noites foi comigo, né? Eu falei da minha experiência lá, na época que eu fui voluntário por causa de peixinho, trabalhei lá e tal. E eles me perguntaram, né? Santa Dulce dos pobres, como é essa sua relação com a grana? Eu disse assim, eu vivo com conforto. Aí a pessoa disse, você gostaria de ter mais? Claro que sim. E eu disse assim, sem dizer qual era, eu disse, na minha doutrina que eu sigo uma doutrina religiosa, de base cristã, espiritualista e tal, do século XIX, que existe muito preconceito com o dinheiro. O espírita, ele tem uma coisa, parece um desabono. A pessoa que... Coisa maluca isso. Cara, dinheiro é massa. Eu não tenho, mas gostaria de ter. E sei que faria grandes coisas se tivesse mais, sabe? Não reclamando, não. Vivo direitinho. Como todo dia, pago o condomínio e tal. Mas, assim, eu gostaria de ter mais. E eu acho que Batman tem isso. E outro que eu gosto muito é o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha é todo coteado, né? Todo atrapalhado, todo... E é bem minha cara isso aí. Também eu me vejo um pouquinho nele, assim, nessa coisa de ser meio desconectado com as coisas. Tu gosta de Derrubo gente tudo como no a chão. gente, né? Mas Batman é massa. Né? Já dormiu em alguma palestra? Eu dormi em muitas palestras. Muitas. Só não consigo dormir nas minhas. Às vezes eu acho sonolenta, não durmo porque eu tô falando. Mas eu dormi muito, eu estou muito desconcentrado, eu durmo muito pouco, eu durmo 3 horas por noite. Sempre foi assim, a vida toda. Quando eu durmo muito, eu durmo 4 horas por noite. Meu Deus. Então eu tenho muito sono. E se não for algo realmente para mim, assim, bem atrativo, eu dormia muito. A gente até brincava lá, quando a gente ia junto nós da Gina íamos junto para as palestras, e a gente ficava um chamando o outro, que a gente chama de golfinho, né? Que é o golfinho, que é aquele que dá assim, acorda, dorme e acorda. Aí você futuca o cara, pô, já acordei, rapaz. Já acordei, fecha ele e dorme de novo, cara. Então, é o cochilo do golfinho. Já golfiei demais em muitas palestras. Muito massa. Doce ou salgado? Salgado. Não gosto de doce, não tenho. Para você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo? Poxa, essa daí foi forte, viu? Eu acho que o outro, né? Porque a gente se interioriza tão pouco, a gente precisa se olhar mais. Eu tenho até tentado fazer essa experiência. A pandemia foi muito rica. Eu voltei a meditar, né? Voltei a uma série de coisas que eu estava descolado, desconectado, assim. Voltei a contemplar, que para mim é uma forma de meditação. Eu sou muito apaixonado pelo mar, né? E a gente fica muito aqui. A gente tem um cantinho nosso aqui na Baía de Todos os Santos. Não sei se você chegou a ver lá nas redes sociais. Eu vi que você filmou. Chama Mutar. É uma vila de pescadores aqui. E eu ia muito lá, assim, para o entretenimento, né? E agora eu tenho ido muito na contemplação, para poder contemplar mesmo a natureza, né? Para contemplar as coisas, as aves lá. A natureza é muito exuberante. Então eu tenho tentado, mas eu acho que é mais fácil a gente olhar o outro do que a gente olhar para dentro. Mas é um exercício necessário. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? Bom, você me perguntou assim, que uma das coisas que eu me caracterizaria como uma qualidade minha. Eu vou falar outra, correndo o risco de parecer presunçoso. Minha avó dizia que elogio em boca própria é vitupério, né? Mas eu tenho uma crença na verdade da espiritualidade irremovível. Eu tenho uma conquista aí, e todas as pessoas que estão ao meu redor reconhecem isso. Eu tenho fé, cara. Eu tenho uma fé construída, assim. Isso eu conquistei. Eu tenho uma crença tão absurda de que tudo que a gente estuda é verdadeiro, sabe? Eu tenho certeza absoluta. Se precisar, eu passo por qualquer teste para provar a minha certeza sobre a vida espiritual, sobre a imortalidade da alma,
sabe? Sobre a existência de vida em outros planetas, sobre a grandeza do Pai Celestial guiando nossa vida, sobre a interexistencialidade, que é essa comunicação linda que cada vez vai ficar mais rica entre a gente e o mundo espiritual, né? Algumas coisas eu tenho certeza, mas eu ainda preciso processar mais. Os conceitos como reencarnação, por exemplo, para mim eles são muito mais amplos do que como a gente entende de forma mais simples. Eu acredito piamente na reencarnação, mas acho que é uma verdade muito mais complexa do que o que nós temos capacidade de entender. Como a interexistencialidade também. Para mim é muito mais complexa do que a mediunidade ostensiva demonstra. Mas a existência do Pai, né? Nosso processo evolutivo na Terra, de que nós somos isso é muito forte. Isso para mim é uma verdade irremovível. Qual o apóstolo tem a ver contigo? Acho que João, cara, eu gosto muito, né, porque João é jovem, né? Porque João levou Maria para diante, assim. Eu tive lá, cara, naquela casa dela lá em Éfeso. Fui lá em Éfeso e conheci a casa onde Maria passou. Gravamos lá, inclusive, também. Eu não queria nem gravar nem nada, eu queria só curtir aquele momento. Eu acho o João encantador, na simplicidade dele, na juventude dele, na coragem dele. É o que eu mais me identifico. Qual é o teu maior medo? Não cumpri a cartilha que eu escrevi no meu planejamento reencarnatório. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer e chegar lá e as pessoas que foram antes de mim dizerem: mas rapaz, e isso aqui. Isso me assusta um pouco, Cassius. Assim, de ter a sensação de que eu deixei de cumprir uma lista grande das coisas, assim. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas? Ela é um paradigma que responde perguntas com uma precisão imensa. Porque isso para mim, né? Você está perguntando para mim. Aí outros dirão outras coisas. O Consolador prometido, o venceu a morte. Mas para mim ela é importante porque ela não deixa perguntas sem respostas. Não há nada que a doutrina não possa nos dar uma concernente caracterização de resposta. Os paradigmas, eles são vicejantes do quanto eles são bons em responder as perguntas que lhes são feitas. E eu até hoje não encontrei uma pergunta feita à doutrina que não caiba uma boa resposta. Então é por isso que eu acho que ela é tão importante. No mundo de tantas incertezas, há uma certeza: a doutrina de Kardec. Meu irmão, foi fantástico, cara. Nós passamos do tempo, mas eu sabia que ia ser muito bom, cara. É Que bom, muito eu fico legal. feliz. Para mim foi ótimo também. Estou muito feliz. Você é um excelente condutor, assim, uma pessoa de uma inteligência incrível, tanto inteligência do ponto de vista de sagacidade, né, que está agregada à cultura, que é outra coisa importante, como você tem uma inteligência emocional de perceber o fluxo de como deve ir e deixar o outro falar e interromper no momento certo e reconduzir. E eu quero lhe parabenizar pelo trabalho fantástico que vocês estão fazendo. A gente está aprendendo com vocês, a gente está copiando, pegando os melhores. Meu querido, suas palavras finais, fale aí dos seus canais, dos seus filmes, fale de tudo para a gente divulgar. A gente tem que divulgar o bem mesmo. Bomba aí pra gente. Então, assim, meu perfil pessoal, né, onde eu faço também a divulgação dos trabalhos espíritas e tal, é Rick com CK, né, porque Rick com QE ninguém aguenta, né, RICK_2030, RICK_2030 é o canal da gente pessoal, é o perfil pessoal. Agora, o nosso perfil, que tem as produções da gente, tanto, né, de temática espírita, como também produções audiovisuais, né, artísticas, não necessariamente temática espírita, é o Escritório do Pensamento, é a nossa produtora, que nas redes sociais é Pensamento. E Escritório do Pensamento também, então no YouTube, e lá tem os nossos filmes, nossos curta-metragens, tem todo o material da gente. Eu queria particularmente que vocês assistissem Serrano, porque Serrano é um trabalho que eu fiz de ator, e eu estou voltando para os palcos agora, recebi um convite, vou voltar, né, vou estrear um espetáculo em março, e eu estou precisando muito de feedback das pessoas, assim, do meu trabalho de ator. Então tem Serrano, tem Jesuí Kardec, tem Minha Praia, tem Deveras, que é um curta que a gente produziu com a Juventude Espírita alguns anos atrás, que é bem bacaninha, assim, fala de reencarnação, é bem bacana. Então é isso aí. Sigam a gente, acompanhem a gente. Eu vou ficar muito honrado, assim, muito feliz de ter vocês como mais novos companheiros, assim, nessa jornada nossa. Já estamos seguindo. Aqui a gente gosta de teatro. Paz e luz. Eu fiz direção de teatro aqui no Ducina, fantástico. Que bacana. Muito legal.
Paz, luz, que Jesus abençoe todos vocês, que a gente consiga traçar nosso plano de transformação desse planeta, que é tão significativo. Não despreze cada ato seu, cada gesto seu, ele é tão importante, né? A gente pode construir tanto e destruir tanto com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, com uma receptividade ou não. Então, que todo o seu falar seja de construção, que toda a sua palavra seja de verdade, com todo gesto seja de amor, de carinho e afeto, porque aí sim a gente está contribuindo sim para a transformação que a gente tanto precisa. Meu amigo, obrigado de coração pelo seu tempo, sua dedicação. Você que é um cara estudioso. Obrigado por abrir seu coração aí para a gente. A gente agradece de coração mesmo. Paz.